Haris Kairene, estamos iniciando mais uma aula aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico, mas antes queremos a sua contribuição. Dê o seu like aí na tela para contribuir, também compartilhe o conteúdo, se não é inscrito no canal se inscreva, vamos juntos crescer. Hoje a aula é de apologética, vamos falar de patrística e escolástica. Vamos trabalhar com a história da apologética no ambiente patrístico e escolástico. Uma aula extraordinária. Vamos em frente então. No século IV a.C., a Grécia ela foi conquistada por Filipe I da Macedônia. O seu filho, o Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre o Magno, né? Ele foi educado por Aristóteles e ele ficou tão assim entusiasmado com a cultura grega que ele vai decidir levar ela a todos os povos que ele viesse a conquistar, tá? Com isso, o que vai ocorrer? Vai surgir o período da helenização, o período denominado helenístico, tá? O período da história da Grécia, o período helenístico, que ocorre entre a morte de Alexandre II, ou seja, o Grande na Macedônia, isso nos anos 323 a.C., e a anexação, tá, da península grega às ilhas por Roma em 147 a.C. Caracterizou-se essa situação ou esta anexação, tá? Uma difusão da civilização grega numa vasta área compreendida do mar Mediterrâneo Oriental até a Ásia Central. Tá? De um modo geral, a helenização foi um acontecimento de um ideal proposto por Alexandre, de levar e difundir a cultura grega, tá, aos territórios que conquistaria. Com isso, nesse período da helenização, as ciências elas tiveram uma oportunidade de um grande crescimento, tá? De um grande desenvolvimento. O helenismo marcou então um período de transição para o domínio do apogeu de Roma. E outra questão muito interessante de nós virmos também a saber é que a helenização ela vai causar ou vai propor, não é, uma difusão da ciência a partir da própria filosofia grega e dos pensadores gregos, para que não dizer dos seus cientistas. Então, nós podemos dizer que o período helenístico, tá? Ele vem a... Já vamos até ir um pouquinho mais centrado no termo helenizen, que é o termo utilizado para helenístico, quer dizer falar grego. Então ele tinha por proposta levar todos a terem o idioma grego como seu idioma de fala, vamos assim, principal, o idioma de comunicação, o idioma central, o idioma que era não o idioma pátrio, mas o idioma falado, o idioma dialogado, proposto por todos os povos daquela região que compreendia vamos assim, o território, a área geográfica aonde a helenização estava ocorrendo. Então, o período da história da Grécia, que foi compreendido entre a morte de Alexandre da Macedônia em 323 a.C. e a anexação da península grega
as ilhas de Roma em 147 a.C., ele vai se caracterizar então por uma difusão, tá, de uma civilização grega e todos os seus atributos, todos os seus, vamos assim, caracterizações e todas as suas propostas e todos os seus contextos científicos. As ciências, principalmente as ciências particulares, que foram o grande desenvolvimento e a grande ação cultural e intelectual da Grécia, que estavam em grande abrangência e estavam sendo difundidas em grande proporção nesse período da helenização ou período do helenismo, como mais é conhecido. Qual era a cultura helenística? A cultura helenística, ela vai resultar, tá, de uma fusão da cultura grega com a cultura oriental, promovida inclusive pela expansão do Império Macedônio com Alexandre Magno. A Grécia não era mais o centro cultural do mundo nesse período. Então, os principais centros da cultura helenística foram quais? Alexandria, no Egito, Antioquia, na Turquia, e Pérgamo, na Ásia Menor. Então, vamos ver aqui. Alexandria, Egito, era um dos polos do helenismo, ou da cultura helenística. Depois, na Turquia, a Antioquia. E lá na Ásia Menor, Pérgamo. Então, essas, vamos dizer assim, partes e continentes e territórios que estavam sendo os grandes difusores e os grandes centros de ativismo da cultura helenística. Agora é interessante também nós falarmos e discorrermos nessa aula histórica sobre a apologética de cunho patrístico e também escolástica, as origens que deram a filosofia cristã. Como que vai surgir a filosofia cristã, tá? Qual vai ser as suas origens? Primeiro, a religião cristã, ela era originária do judaísmo e ela vai surgir e vai se desenvolver junto ao contexto do helenismo. A cultura ocidental, da qual até nós somos herdeiros até hoje, ela é a síntese entre o judaísmo, o cristianismo e a cultura grega, tá? Já o helenismo, ele vai permitir com a aproximação entre a cultura judaica e a filosofia grega, que vai tornar possível mais tarde o surgimento desta denominada filosofia cristã, ou segmento ou área de estudo na filosofia dedicada a estudos cristãos ou religiosos, tá? Em Alexandria, essas culturas vão conviver e vão se integrar e vão se falar em várias línguas, idiomas e dialetos, tá? Devido ao grande participação, né? A grande efusão de etnias nesses territórios. Nessa época, nós vamos encontrar, inclusive, uma aproximação entre a cosmologia platônica que imperava nesse momento e a narrativa da criação do mundo como sendo os elementos centrais de um conteúdo programático discorrido pela filosofia cristã, tá? Um outro sim também que é importante considerarmos dentro desta aula é sabermos que como vai se desenvolver no transitar histórico a apologética. Bom, o nascimento da apologética ela vai surgir com Justino Marte. Justino Marte, então, vai ser o primeiro apologeta. Isso, praticamente, podemos dizer, ali em 100
depois de Cristo, que é o seu nascimento, e a sua morte ocorre em 165 depois de Cristo. Então, entre 100, após 100, depois de 100 depois de Cristo, tá? A 165 é que vai ser um período pós-apostólico, tá? Que já inicia a efervescência e a atuação dos pais da igreja, ou os pais apostólicos. Então, nesse momento, é que vai surgir os primeiros apologistas. E o primeiro a defender a fé cristã, se constituindo dentro do transitar histórico da apologética como primeiro apologeta, foi o Justino Mártir, tá? Já qual era as suas principais articulações, não é? Primeiro, ele trabalhava concernente às questões, principalmente a doutrina de Cristo. Eram as grandes propostas que ele trabalhava e desenvolvia e articulava, tá? Outra questão também que nós devemos considerar é que, convencionalmente, a tradição apologética cristã, ela foi atribuída a partir de um conjunto de escritos que foram associados às atitudes à defesa dos cristãos perseguidos ainda pelo período do Império Romano, entre os séculos 2 e 4 depois de Cristo. E aí, claro, nós vamos ter obras possantes e obras centrais, né, da origem da tradição e da apologética cristã, que foram construídas, discorridas pelo Justino o Mártir, tá? A patrística, que é o nome utilizado e dado à filosofia cristã dos 3 primeiros séculos, ela foi elaborada, inclusive, pelos pais da igreja, os primeiros teóricos, daí o termo patrística, tá? E vai consistir na elaboração doutrinal das verdades da fé do cristianismo e na sua defesa contra os ataques pagãos e contra as heresias, tá? Um outro sim é nós falarmos também da patrística. A patrística, ela vai iniciar ainda no período decadente do Império, no século 3 depois de Cristo. Essa filosofia, ela vai auxiliar a exposição racional da doutrina religiosa e vai se achar contida nos trabalhos chamados pais da igreja. As suas principais preocupações vão ser as relações entre fé e ciência e a natureza de Deus, a alma e a vida moral. Já a retomada da filosofia platônica, baseada inclusive numa predileção pela suprassensível, vai contribuir para a fundamentação da necessidade de uma ética, vamos dizer assim, rigorosa, de abdicação do mundo e de controle racional das paixões. Também outra questão e outro quesito importante considerarmos que o seu principal representante, que foi Santo Agostinho, isso em 354 a 430, inclusive denominado e conhecido como Bispo de Hipona, ele vai ser, segundo a tradição platônica, que via sempre o perfeito por trás de todo imperfeito, é a verdade absoluta por trás de todas as verdades particulares, também, inclusive até Santo Agostinho vai pensar e propor numa iluminação pela qual a verdade é infundida no espírito humano por Deus.
Outro sim também devemos considerar dentro da filosofia patrística é falarmos agora de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que foi a certeza da própria existência, ele defendeu a certeza, primeiro, ele defendeu a certeza da própria existência espiritual. Segundo, ele reinterpretou as obras de Platão para conciliar aos dogmas da igreja. Terceiro, ele propôs uma nova versão da teoria das ideias. Quarto, ele defendia ou articulava que a mesma sabedoria divina, porque foram criados todas as coisas, conhecia aquelas primeiras, divinas, imutáveis e eternas razões de todas as coisas antes de elas serem criadas. A Sagrada Escritura era e é o único testemunho central baseado no texto do versículo de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Inclusive, Agostinho articula e trabalha toda essa argumentação da apologética dele na sua grande obra, A Cidade de Deus, no capítulo 11, na página que está ali, ou no ponto do capítulo 11, o ponto 26, ou parágrafo, melhor dizendo, 26. Também é importante nós considerarmos, sobre filosofia patrística, que a filosofia dos pais da igreja, que foi a primeira exposição racional da doutrina religiosa, ela vai se caracterizar por uma nítida apologia à defesa da fé cristã e da conversão dos não cristãos. A finalidade da educação, então, vai ser fornecer um caminho para Deus, para a sua verdade, bondade e para a iluminação. As principais preocupações, então, vão ser as relações entre fé e ciência e a natureza de Deus, da alma e a vida moral. E a predileção pelo suprassensível vai contribuir para a fundamentação da necessidade de uma ética rigorosa e da abdicação do mundo e do controle racional das paixões. A principal figura ou principal personagem apologeta desse período da filosofia patrística vai ser o Agostinho de Hipona, tá? Outro sim também pensarmos e considerarmos dentro dessa nossa aula é que a filosofia patrística, já no século I ao século VII, ela vai resultar de um esforço feito pelos dois apóstolos intelectuais, Paulo e João, e pelos primeiros pais da igreja, para conciliar a nova religião ao cristianismo, com o pensamento filosófico dos gregos e romanos, pois somente com essa conciliação é que seria possível convencer os pagãos da nova verdade e converter a ela. A filosofia patrística ela vai se ligar, portanto, à tarefa religiosa da evangelização e à defesa da religião cristã contra os ataques teóricos e morais que recebia os antigos, e dentro de uma fase que dividiria-se entre patrística grega, ligada à igreja de Bizâncio, e a patrística latina, ligada à igreja de Roma. Outro sim importante também considerarmos é que a patrística vai se caracterizar por conceitos e por filosofias e propostas que nós vamos apresentar a partir de agora como características dos conceitos da patrística. Primeira característica, era um esforço da conciliação de verdades reveladas com ideias filosóficas, empreendida, tá?
pelos primeiros pensadores cristãos, que foram os pais da igreja, os quais produziram a filosofia patrística, que não chegou a formular, inclusive, sistemas completos de filosofia cristã. Outro, segundo, os primeiros pais da igreja, eles foram os responsáveis por limitar as elaborações parciais de alguns problemas apologéticos e teológicos. Terceiro, em outros termos, o que se vai encontrar na patrística são escritos de elogio ao cristianismo e tentativas de mostrar como a doutrina não oposta à verdade, ou as doutrinas não opostas à verdade, ou contrárias, eram pensamentos racionais do pensamento helênico, ou eram fruto do pensamento helênico. Também a quinta, no caso, característica era que o assunto tão respeitado, debatido pelas autoridades romanas, foi debatido e foi confrontado pelas propostas contrárias de Justino, Clemente de Alexandria e Orígenes, que caminhavam por uma via e de resistir a toda a argumentação que fosse contrária à revelação cristã e também resistir aos elementos da filosofia grega, tá? Na teologia patrística, o nome que se dá à filosofia dos pais da igreja, então, como nós sabemos, é justamente a filosofia patrística, tá? Então, como nós tivemos hoje, dentro desse contexto todo de aula, nós já tivemos um conhecimento, um entendimento do que vem a ser a filosofia patrística, que foi uma grande contribuidora da apologética cristã no seu desenvolvimento histórico. Agora, vamos aprender um pouco sobre escolástica, tá? A escolástica foi uma corrente filosófica que nasceu na Europa da Idade Média e foi denominada, né, como o pensamento cristão entre o século XV e XIV, e vai ter como principal nome aí o teólogo italiano Tomás de Aquino. Escolástica ou escolasticismo, então, foi um método do pensamento crítico que foi dominante no ensino das universidades medievais e europeias no período de 1100 a 1500 depois de Cristo. A escolástica vai nascer nas escolas monásticas cristãs de modo a conciliar a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente o da filosofia grega. Outro sim também, a escolástica, que vem do termo latim scholasticus, é, por sua vez, compreendida como algo ou assunto que pertence à escola, ou conceitos pertinentes à escola, ao saber escolar do escolasticismo, ou seja, ao saber escolar. Então, é um método do pensamento crítico dominante no ensino das universidades medievais europeias, por isso conhecido como escolástica ou escolasticismo, que seria um método aplicado nas universidades medievais europeias para a difusão do saber de uma forma mais teórica e acessível ao mesmo tempo, com toda a sua teoricidade, aos discentes, tá? Aos alunos. O significado em si de escolástica dentro das universidades
europeias era tido como um ensino filosófico próprio da Idade Média ocidental, que era fundamental na tradição aristotélica e inseparável da teologia, cujo ponto máximo da elaboração foi o tomismo, ou seja, a filosofia proposta, ou teoria filosófica proposta por Tomás de Aquino. Outro sim é que o método escolástico ele foi adotado pela escolástica como uma proposta de fundamentar o ensino. O mestre vai dominar a palavra no disputatio, que seria mesmo que confronto ou debate, para se tornar um meio entre uma articulação professor e aluno para a difusão, articulação e diálogo sobre o conteúdo. Os estudantes das principais universidades, eles precisavam passar, então, por exames que envolviam a disputa oral dos argumentos e sempre era conduzida pelo uso da lógica formal e intermediada por um mestre, tá? Outro sim também de considerarmos é alguns pontos centrais da escolástica, como, primeiro, a partir do século XIII, com Tomás de Aquino, vai se utilizar as tradições feitas diretamente do grego, ou seja, os textos que foram traduzidos diretamente do grego, e vai fazer-se uma síntese mais fecunda da escolástica e que vai ser conhecida, inclusive, como filosofia aristotélica tomista, tá? Mais que isso, vai também propor adaptações à visão cristã e vai escrever uma obra monumental, a Suma Teológica, aonde uma vez mais as questões de fé serão abordadas à luz da razão e a filosofia e vai se tornar um instrumento que vai auxiliar ao trabalho da teologia. E com o aristotelismo, e vamos dizer assim, cristianizado, vai surgir então a filosofia aristotélica, que vai consistir em uma contínua aliança entre a razão e a fé, onde a razão é sempre considerada a teoria da teologia. Com frequência, essas disputas vão terminar com o apelo do princípio de uma autoridade que vai consistir na recomendação da humildade pagã e vai se consultar os intérpretes autorizados pela igreja. Último, se durante muito tempo se predominou na Idade Média a influência da filosofia platonista, considerada até como a mais adaptável às ideias do cristianismo, que foi inclusive defendida por Tomás de Aquino, o pensamento de Aristóteles, o aristotelismo, também passa a predominar junto com a filosofia platônica, tá? Ou com o platonismo. É também importante pensarmos e considerarmos um pouco sobre Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, tá? Que foi um frade da ordem dos pregadores italianos, e as suas principais obras foram dentro do contexto da teologia e da filosofia. A Suma Teológica de Tomás de Aquino é uma obra que praticamente foi eternizada, né? O nascimento dele ocorreu em 1225, na Itália, e o falecimento em 1274. A nacionalidade dele é italiana e a educação dele se desenvolveu na Universidade de Paris e na Universidade de Nápoles, tá? E a influência formativa de Tomás de Aquino foi dentro do aristotelismo, também das teorias propostas por Agostinho
pelo platonismo e pela proposta também socratiana, tá? Tomás de Aquino, ele então trabalhou as provas da existência de Deus, que foram discorridas na sua Suma Teológica, e foi um dos responsáveis por dar um upgrade dentro das provas da existência de Deus na apologética cristã. Então, os 5 caminhos, ou 5 vias para provar a existência de Deus, propostas por Tomás de Aquino, são assim desenvolvidas. Primeiro, ele coloca o primeiro motor. Tá? Tudo aquilo que move é movido por outro ser. Segundo, por sua vez, este outro ser que se move necessita também que seja movido por outro ser, e assim sucessivamente. Se não houvesse um primeiro ser movente, cairíamos num processo indefinido. Logo vai se concluir por Tomás de Aquino que é necessário chegar a um primeiro ser movente que não seja movido por nenhum outro, e esse ser é Deus, o Criador. Outra parte da sua apologética e da sua própria existência de Deus é a causa eficiente, que ele vai dizer: todas as coisas existentes no mundo não possuem em si próprias causa eficiente de sua existência. Devem ser consideradas efeitos de alguma causa. Tomás de Aquino vai afirmar ser impossível remontar indefinidamente à procura das causas eficientes. Logo, vai ser necessário admitir a existência de uma primeira causa eficiente responsável pela sucessão de todos seus efeitos. Ser necessário e ser contingente é a terceira parte da sua apologética. Este argumento é uma variante do segundo, ou seja, o argumento de ser necessário é ser contingente é um argumento da causa eficiente. Afirma que todo ser contingente, do mesmo modo, pode deixar de existir. Também vai defender que todas as coisas podem deixar de ser, então alguma vez nada existiu. Mas assim fosse, também agora nada existiria. Porque aquele que não existe somente começa a existir em função de algo que já existiu. É preciso, então, admitir que há um ser que sempre existiu e é absoluto, necessário e que é a causa da existência e de tudo que veio a existir. E esse ser necessário é Deus. A terceira parte da sua articulação apologética, das provas de existência de Deus discorridas por Tomás de Aquino, fala sobre os graus de perfeição, que ele vai dizer: em relação à qualidade de todas as coisas existentes, pode-se afirmar a existência de graus diversos de perfeição. Assim, nós vamos afirmar que tal coisa é melhor que a outra, ou mais bela, ou até mais poderosa, ou até mais verdadeira. Ora, se uma coisa possui mais ou menos determinada qualidade positiva, isso vai se supor que deve existir um ser com o máximo dessa qualidade ou o nível da perfeição. E nós devemos admitir então que existe um ser no máximo de bondade, de beleza e de poder, de verdade, sendo, portanto, um ser máximo e pleno. A última articulação da apologética de Tomás de Aquino, então, é tratando sobre a finalidade do ser, que ele vai dizer que todas as coisas brutas que não possuem inteligência própria
existe a partir de uma natureza cumprindo uma função, um objetivo e uma finalidade, tá? Terceiro, devemos admitir então que existe algum ser inteligente que dirige todas as coisas da natureza para que se cumpra um objetivo. E esse ser é Deus. Então essa é a proposta das consideradas vias tomistas, tá bem? E esse foi o desenvolvimento propulsor da escolástica. Qual agora é a contribuição da patrística e da escolástica para até o direito, né, no Brasil? A patrística teve início com Paulo o apóstolo, no século I depois de Cristo, e vai perdurar até o século IX. A patrística vai ser uma filosofia do cristianismo que vai ter a função de demonstrar, ou até de demonstrar, melhor dizendo, demonstrar que o cristianismo não era incompatível com as crenças e filosofia do mundo antigo. Com a queda do Império Romano, no século IV, a patrística vai se tornar a filosofia do cristianismo e do Império Romano, e seus principais autores vão ser os doutores da igreja como Agostinho, Boécio e Tomás de Aquino, que foi o fundador da escolástica. O método escolástico, adotado pela escolástica, ele vai ser utilizado como por todas as universidades e vai ser o promovedor da argumentação e dos diálogos de confronto de ideias para a construção de uma coesão e de, claro, uma futura ideologia e também, claro, uma futura proposta e conceito. Então essas são as grandes contribuições que trouxeram a patrística e o método escolástico, ou seja, o escolasticismo, e também todo o seu desenvolvimento apologético no transitar histórico da apologética, que foi promovida, que teve a sua origem, que teve seus impulsos a partir da ação da filosofia patrística e do escolasticismo. Obrigado a todos.